O aroma a jasmim e madressilva, tão característico das noites de Sintra, deveria ser um bálsamo para a alma. Mas para Lúcia Mendes, nos seus 38 anos, era apenas um lembrete agridoce da ironia que era a sua vida. Casada há 10 anos com Eduardo Almeida, que todos chamavam Duarte, ela vivia na majestosa, mas decrépita, Casa das Quimeras. Um solar ancestral, que outrora fora o orgulho da família Almeida. No entanto, Lúcia sabia a verdade por trás daquela fachada de grandeza. A Casa das Quimeras era, na realidade, a sua prisão dourada, e ela, a sua guardiã secreta. Todos os meses, Lúcia, com o seu ordenado de restauradora de tapeçarias antigas, pagava o avultado aluguer do solar. Duarte, orgulhoso demais para admitir a ruína financeira da sua linhagem, permitia que a sua mãe, Dona Cecília, de 68 anos, vivesse na ilusão de que a casa ainda lhes pertencia. Dona Cecília, uma mulher de semblante altivo e maneirismos estudados, nunca a tinha aceitado. Para ela, Lúcia, órfã criada num convento de Évora, era uma intrusa, uma mancha na impecável tapeçaria genealógica dos Almeida. As suas palavras, sempre veladas por um sorriso amável, eram como agulhas afiadas. Lúcia, querida, a tua mão para a culinária é rústica, mas compreensível vindo de uma educação mais prática, dizia ela, enquanto Lúcia servia um prato que tinha demorado horas a preparar. Lúcia engolia em seco, o coração apertado. Tinha crescido a ansiar por uma família, e a promessa de Duarte de que seria a sua esposa, a sua companheira, parecia ter-lhe oferecido isso. Mas a realidade era um fardo de silêncios e desaprovação. Ela tentara, com todas as suas forças, ganhar o afeto de Dona Cecília, mas era como tentar domar o vento. O seu trabalho no ateliê de restauro, ali no centro histórico de Sintra, era o seu refúgio. Ali, entre fios de seda desbotados e linho centenário, Lúcia encontrava propósito e valor. As suas mãos, hábeis e pacientes, davam nova vida a peças que o tempo e o esquecimento tinham quase aniquilado. Era um mundo onde a beleza renascia, onde a história era preservada com carinho. Tiago, o filho de Duarte do seu primeiro casamento, tinha 20 anos, e era um reflexo espelhado da avó. Sempre distante, com um olhar que parecia julgar, ele nunca permitira que Lúcia se aproximasse. Dona Cecília tinha o educado, desde tenra idade, a ver Lúcia como uma usurpadora, uma estranha que tentava roubar o seu lugar. A Ana disse que seria feliz com o Simon se não fosse por ti. Ela é horrível, e enganou o pai. Esta era a frase do texto original. Preciso adaptar para o Tiago. A Lúcia, ela não entende as nossas tradições, Tiago. Ela não é como nós. O teu pai, coitado, é demasiado bondoso para ver certas coisas. Sussurrava Dona Cecília a Tiago, quando ele era criança, incutindo nele a desconfiança. Lúcia lembrava-se de uma vez, quando Tiago, ainda um adolescente, estava a preparar-se para um recital de piano. Ela tinha lhe oferecido ajuda para escolher o fato, o coração cheio de esperança de uma conexão. Posso ir contigo, Tiago. Conheço uma loja fantástica em Lisboa, dissera Lúcia com um sorriso. Tiago hesitou, os olhos a buscarem a avó. Dona Cecília interveio, a voz doce mais firme. Oh, Lúcia, querida, não te preocupes. Eu e o Tiago tratamos disso. É uma coisa entre avó e neto, sabes? Tu tens o teu trabalho e nós temos as nossas tradições. Aquelas palavras eram um muro invisível que se erguia entre Lúcia e Tiago, uma barreira que ela nunca conseguira transpor. A vida na Casa das Quimeras seguia um ritmo monótono de jantares silenciosos, onde Lúcia comia sozinha depois de Dona Cecília e Tiago, e de uma rotina de tarefas domésticas que recaíam sobre ela, apesar do seu trabalho. Duarte sempre ocupado com os seus negócios, Casna, que Lúcia sabia serem cada vez mais precários, chegava tarde, exausto e aliado. Ele parecia contente com a paz aparente, ignorando a tensão latente. A notícia que mudou tudo chegou numa tarde de primavera. Tiago, com Inês, a sua namorada de 19 anos, apareceu na Casa das Quimeras, os rostos corados de uma mistura de nervosismo e excitação. Avó, pai, a Inês está grávida, anunciou Tiago, a voz embargada. O rosto de Dona Cecília iluminou-se como se o sol tivesse finalmente nascido sobre a sua linhagem. Um neto, um herdeiro de sangue, para continuar o nome, Almeida. A sua alegria era avassaladora, quase febril. Ela abraçou Inês com um fervor que Lúcia nunca vira direcionado a si. Um neto, meu primeiro neto, que bênção, que alegria, exclamava Dona Cecília, os olhos marejados. A Inês precisa de um lugar seguro para o bebê nascer. A casa da família dela é em Trás-os-Montes, tão longe. Aqui tem-nos a nós. Lúcia sentiu um calafrio. Ela sorriu tentando partilhar da alegria, mas um pressentimento sombrio apertava-lhe o peito. A Casa das Quimeras, que era o seu refúgio e o seu fardo, parecia encolher, o espaço que ela ocupava a diminuir a cada palavra de Dona Cecília. Nos dias seguintes, a Casa das Quimeras transformou-se num turbilhão de preparativos. O quarto de Tiago, outrora um santuário intocável, foi redecorado para o bebê. Dona Cecília, com uma energia renovada, compilava listas de enxovais. Escolhia berços e carrinhos de bebê, tudo com uma exuberância que Lúcia achava excessiva. Lúcia, querida,
O quarto do Tiago precisa de uma limpeza profunda. Depois de aspirares, encera o chão e limpa os vidros. No fim de semana, vamos a Lisboa comprar o berço mais caro que encontrares, ordenava Dona Cecília, sem sequer olhar para Lúcia, que acabava de chegar do trabalho, exausta. Lúcia obedecia, os músculos doridos, o coração pesado. Tentou sugerir moderação nas despesas, preocupada com o rombo que aquilo faria nas suas já esticadas finanças. Dona Cecília, não estaremos a comprar demasiado? Talvez devêssemos esperar por Tiago e Inês para escolherem as coisas do bebê juntos, disse Lúcia com a voz hesitante. O olhar de Dona Cecília gelou-a. Como pode ser tão insensível, Lúcia? É o neto do Duarte. Mas claro, tu não tens laços de sangue com o Tiago, não te importas. Isso não é verdade, respondeu Lúcia, a voz embargada. Eu apenas pensei que Inês gostaria de escolher as coisas do seu próprio filho. As palavras de Lúcia, inocentes na sua intenção, caíram como um raio na fúria contida de Dona Cecília. A velha senhora levantou-se abruptamente, os olhos a faiscar. Não te atrevas a questionar as minhas decisões, Lúcia. Tu não entendes nada de família. E sem mais uma palavra, retirou-se para os seus aposentos, deixando Lúcia sozinha, com o silêncio pesado da casa. Na manhã seguinte, Dona Cecília não saiu do quarto. Duarte, que estava prestes a partir para uma viagem de negócios de 3 dias, limitou-se a gritar da porta. Estou a sair. Não estragues a alegria da mãe com o neto. Ela anda fora de si desde que o Tiago saiu de casa. Tu também estavas preocupada, não estavas? Lúcia sentiu uma pontada de ressentimento. Sim, mas se gastarmos tudo agora, o que sobrará quando Tiago e Inês chegarem? O rosto de Duarte azedou. Estás a insinuar que eu ganho pouco? Não, de todo, apressou-se a dizer Lúcia. Duarte resmungou está bem, e saiu, o ar irritado. As conversas sobre dinheiro terminavam sempre assim. Lúcia gerenciava as finanças da casa e tinha bons motivos para pensar no futuro. Casados há 13 anos, Duarte sempre lhe garantira uma vida confortável, mas as coisas tinham mudado. O teu dinheiro do trabalho para as tuas alegrias, dizia ele. Lúcia guardava cada cêntimo que não gastava em si, e embora a conta fosse em seu nome, ela considerava-o um bem comum. Mas a empresa de Duarte, uma consultoria de negócios que já tivera os seus dias de glória, estava em declínio. Nos últimos 5 anos, o seu salário caíra para 2/3 do que fora, e Lúcia duvidava que a empresa chegasse à sua reforma. Mas Duarte, teimoso e orgulhoso, recusava-se a mudar de emprego para não humilhar a mãe. Agora Lúcia pagava o aluguer, e Duarte cobria as despesas domésticas. Eles escondiam a verdade de Dona Cecília para preservar a imagem de Duarte. Naquele dia, Lúcia saiu mais cedo do ateliê para tentar desculpar-se com Dona Cecília. Encontrou-a na sala de estar, sentada à mesa, o olhar fixo na porta. Dona Cecília, peço desculpa por ontem. Acho que exagerei, disse Lúcia, a voz suave. Mas Dona Cecília permaneceu em silêncio. Em vez disso, proferiu as palavras que rasgaram o véu de sua vida. Tiago e Inês estão a voltar para a casa para o nascimento do bebê. Tens de desocupar o teu lugar, anunciou ela, com uma frieza cortante. O seu filho mais velho e a mulher chegariam em 3 dias. Lúcia sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Para eu sair? Perguntou atordoada. Sim, confirmou Dona Cecília. Não precisamos de outra figura materna. Tu és um estorvo há muito tempo. Tiago e a sua família vão viver aqui. Por isso não deves estar cá amanhã. A compreensão atingiu-a como um golpe. Ela nunca fora verdadeiramente aceita na família desde o dia em que se casara. Era uma estranha, uma intrusa. O regresso de Tiago para o nascimento do neto apenas cristalizara a verdade. Tu és uma estéril sem valor, continuou Dona Cecília, a voz a subir de tom. Foi-te dada a oportunidade de sentir o que é criar um filho, ser grata. Não temos mais a obrigação de te sustentar, e parece que o Duarte também se cansou de ti. Talvez ele já esteja com outra há muito tempo. Lúcia engoliu em seco, um nó na garganta. A ideia de Duarte com outra mulher era um golpe inesperado. Lembrou-se de que, até o ano passado, ele não tinha tido viagens de negócios noturnas. Está bem, vou jantar fora hoje, disse Lúcia, pegando na mala e saindo sem destino. Precisava acalmar o coração em pedaços. Preocupada com Duarte, ela ligou-lhe repetidamente, apesar das palavras de Dona Cecília, mas ele não atendeu. Liguei para o escritório, disseram-lhe. Tirou uns dias de férias. As palavras de Dona Cecília começaram a soar a verdade. Estaria ele com outra mulher? Pensamentos sombrios inundaram-na. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Cambaleando, Lúcia reparou numa tasca perto da estação de comboios. Um lugar onde ela e Duarte tinham ido muitas vezes, quando se mudaram para Sintra. Ainda está aqui, pensou e entrou. Bem-vinda, disse o dono, Sr. Manuel. Um homem de poucas palavras, mas de olhar atento. O seu rosto ensombrou-se por um instante, mas ele acenou com a cabeça, reconhecendo-a. Há muito tempo que não a vejo, há uns 8 anos. Eu vinha muito com o meu marido, disse Lúcia. Sim, há muito tempo, respondeu ele. Lembro-me de si. Lúcia sorriu, sentindo um alívio momentâneo. Uma cerveja e espetadas de frango grelhadas, por favor, pediu.
Senhor Manuel, como sempre, acenou em silêncio. Enquanto bebia a cerveja gelada e saboreava o frango, Lúcia pegou no telemóvel. O ecrã acendeu-se com uma foto de Tiago, aos 18 anos, no elegante fato que tinham escolhido juntos. Ela sonhava que um dia seriam uma verdadeira família. A cerveja lavava o estresse do dia. Conseguirei sair amanhã, pensou, pesquisando empresas de mudanças. Encontrou uma disponível para o dia seguinte e guardou os contatos de 2 empresas de remoção de entulho. Ao mudar o fundo de ecrã, sentiu como se estivesse a limpar os seus pensamentos. A cerveja e o frango eram deliciosos. Decidiu pensar em tudo em casa. Ao sair, ouviu um chamado. Uma jovem empregada corria na sua direção. Desculpe, a senhora é a dona Lúcia Mendes. Lúcia acenou. A empregada continuou. Vi a foto no seu telemóvel. O seu marido? Ele está a ter um caso com uma das nossas colegas. Lúcia sentiu o chão a tremer novamente. As palavras de dona Cecília confirmadas. Em vez de tristeza, uma fúria fria acendeu-se dentro dela. Era hora de agir. Tendo marcado a mudança para o dia seguinte, ela decidiu. Se isto não era um conluio entre dona Cecília e Tiago, então não tinha mais nada a respeitar em Duarte. Em casa, Lúcia fez as malas até a meia-noite sem hesitação. Na manhã seguinte, os carregadores chegaram, e ela deixou claro que estava a sair, como lhe tinham ordenado. Eles levaram tudo o que ela comprara, apagando os vestígios da sua presença. Dona Cecília entrou em pânico, mas Lúcia estava inflexível. Vou levar tudo o que é meu. Podem começar a vossa nova vida amanhã, disse Lúcia, contendo um riso amargo. Ignorando as objeções da sogra, Lúcia continuou a retirar os seus pertences. Dona Cecília queixava-se em voz alta aos carregadores, mas nada podia fazer. Na casa ficaram apenas as coisas de bebê e uma velha cômoda da sogra, anterior ao seu casamento. Bem, adeus, não deve restar nenhum vestígio meu. Desfrutem da vossa vida com Duarte, Tiago e a sua família, disse Lúcia, deixando Dona Cecília em estado de choque. Pousou as chaves na mesa e saiu. Os carregadores guardaram os seus pertences, e Lúcia decidiu ficar na casa de uma colega solteira, Sofia. Sentindo um ciclo a fechar-se, dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Uma semana depois, Duarte finalmente ligou. Lúcia perguntou-se se ele não estaria a maquinar algo com a outra mulher. Enquanto ele adiava a sua chegada, Lúcia recebeu uma mensagem da rapariga da Tasca. Tirei umas fotos. Vou enviar. Na imagem, Duarte flertava com uma mulher mais velha. Movida por um sentido de justiça, a empregada seguiu-os depois do fecho. Havia uma foto deles a entrar num hotel. Mesmo agora, ele está a trair, pensou Lúcia, e os últimos vestígios de afeto por ele evaporaram. Lúcia descobriu o nome da mulher e o seu endereço. No dia seguinte, com as provas da traição, recebeu um telefonema de Duarte. Lúcia, onde estás? Tiago e a família estão aqui. Não vais voltar? Perguntou ele. Não, não volto. A tua mãe mandou-me sair. Acabou-se. Tiago e a família vão viver convosco, não é? Sabes, eles não têm dinheiro e querem ficar conosco, respondeu Lúcia, a voz fria. Ela sabia que, depois do curso profissional, eles tinham mudado de emprego várias vezes e agora trabalhavam a tempo parcial. Não, quero que voltes. Estive na farmácia. Disseram que estavas de férias. Estás bem? Perguntou ele. Estou bem, não te preocupes. A tua mãe e o Tiago nunca me amaram, não é? Acho que estão contentes por a casa ser agora deles. Ironizou Lúcia. Duarte calou-se. Ele sabia que eles não a tinham aceitado, mas fingia não ver. Está bem, quero dizer-te uma coisa. Voltarei uma última vez. Respondeu ele com um tom de alívio. Alguns dias depois, Lúcia regressou à casa pela primeira vez em muito tempo. No interior, havia móveis e eletrodomésticos novos. Tiago e Inês acenaram do sofá, sem se levantarem. Quando Lúcia se sentou, Dona Cecília olhou-a com malícia. A tensão pairava no ar, e Lúcia decidiu sair rapidamente. Mas Tiago falou. O que estás a fazer aqui? Levou tudo da casa. Quem faz uma coisa dessas? O pai sustentou-te. Foi-te fácil. Lúcia suspirou. Levei tudo porque fui eu que comprei. Queria apagar os meus vestígios como desejavam, não é? Disse ela. Isso é um disparate. Não podias ter comprado tudo isso com um trabalho a tempo parcial na farmácia, disse Duarte. Lúcia olhou para ele, e ele falou como se tivesse desistido. Já há muito tempo que vivíamos com o que ganhávamos juntos. Lúcia explicou ao marido atordoado. A tua empresa está a ir mal, o salário caiu. Nos últimos 5 anos, eu cobri a diferença, mas não era suficiente. E agora eu pago o aluguel, ah? Dona Cecília olhou para Duarte surpreendida. Eu não sou apenas uma assistente, sou uma farmacêutica a tempo parcial, e pagam bem. Eu ganho mais do que tu, acrescentou Lúcia. Duarte desviou o olhar e Dona Cecília alternava o olhar entre eles. Agora, Tiago, tu vais pagar o aluguel. Vão viver aqui, não vão? Depois de toda a ajuda na avó, é hora de cuidares dela, disse Lúcia. Tiago olhou para Lúcia, atordoado. Aluguer, quanto? Perguntou ele. 5.600 euros. Boa sorte. O meu papel de mãe acabou. Não tenho obrigação de vos sustentar. Prepara-te, vai ser pai em breve, respondeu Lúcia. Tiago murmurou, abanando a cabeça. Isso é irreal, Inês exclamou. 5.600 euros? Não deveríamos viver aqui de graça, cobrindo o aluguer e as despesas?
Lúcia quase riu. Não te preocupes, Inês. Mudem-se para um lugar mais barato. Duarte ainda ganha razoavelmente bem, disse Lúcia. Inês relaxou um pouco. A propósito, Duarte, já que estou a sair, a vida com a tua amante vai complicar-se, acrescentou Lúcia. Inês desatou a chorar. Duarte entrou em pânico. O quê? Do que é que estás a falar? Perguntou Inês. A tua mãe falou de outra mulher. É hora de ela acabar com o meu papel de esposa, pensou Lúcia. Não há provas. Passou menos de 10 dias desde a minha saída. E a Teresa não se vai ofender ao saber, disse Lúcia. A menção do nome Teresa fê-lo estremecer. Ele percebeu que Lúcia sabia tudo e agarrou a cabeça. Não há tempo para papéis de divórcio. Vou-me embora. O resto será tratado por um advogado, disse Lúcia. Nem Duarte nem Tiago se opuseram, olhando em silêncio enquanto Lúcia pegava na mala e se levantava. Dona Cecília saltou, batendo na mesa, e gritou alto demais para uma mulher da sua idade. Que diabo! A culpa é tua, a nossa casa está a desmoronar-se. Lúcia foi invadida pela raiva. Foste tu que me mandaste sair. Tu disseste que o Duarte tinha outra, e tu estragaste a minha relação com o Tiago. É tudo por tua causa, desabafou Lúcia. Arrependia-se de não ter sido mais persistente com Tiago por causa dela. Tiago não tem culpa. É hora de te pôres a pau. Duarte está em apuros. Apoia-o como esposa. Assume a responsabilidade pela família, gritou ela. Do que é que ela está a falar? Se ela não tivesse chamado Tiago, não tivesse insinuado a traição, Lúcia ainda estaria a apoiar Duarte e a casa. Ela sempre acreditara nele. Onde estás, Tiago? Por que estás aqui? A culpa é dela. Os lábios de Dona Cecília apertaram-se. Ela tremia. Lúcia contornou-a e saiu rapidamente. Mais tarde, Duarte aceitou facilmente o divórcio. A determinação de Lúcia era inabalável, e ele não refutou as provas da traição. Em breve, começaram a sair do apartamento. Tiago e Inês voltaram para a sua própria casa e não ficaram com Dona Cecília. Duarte parece que pensava num novo casamento, mas Teresa estava furiosa com a pensão de alimentos e o seu pedido para viver com a mãe. Lúcia ouviu dizer que eles estavam a decidir se deveriam enviar Dona Cecília para um lar de idosos. Depois de todo o amor pelo filho e neto, era triste que estivessem dispostos a abandoná-la. Talvez ela tivesse cumprido o seu papel. Se ela tivesse ficado em silêncio e se fosse apenas uma vinda para o parto, teriam vivido juntos. Depois do divórcio, Tiago enviou uma carta de desculpas. Ele escreveu como em criança queria que Lúcia o mimasse. Como não conseguia falar com ela por causa da avó, e como ficava feliz quando Lúcia aparecia nos eventos escolares. Talvez Lúcia devesse ter se esforçado mais, então poderiam ter tido outra relação. Embora tudo tivesse terminado, Lúcia desejava silenciosamente a felicidade a Tiago. Lúcia regressou ao seu trabalho de restauradora de tapeçarias e alugou um pequeno apartamento perto do seu ateliê. Não se sentia à vontade em manter os móveis e eletrodomésticos que tinha levado da casa das quimeras. Por isso, chamou um serviço de recolha de entulho. A vida sem as críticas de Dona Cecília era calma e agradável. Por enquanto, Lúcia queria viver para si e não para os outros. O seu ateliê, Fios de Memória, prosperava. A sua reputação crescia e ela era procurada por colecionadores e museus. Lúcia passava os dias mergulhada em cores e texturas, em histórias que se desdobravam sob os seus dedos. Ela sentia-se livre, finalmente. Aquele sentimento de leveza, de pertencer a si mesma, era um tesouro que ela nunca pensou encontrar. Meses depois, um antigo cliente, um historiador de arte, visitou o seu ateliê. Lúcia soube que a Casa das Quimeras foi vendida. Uma pena, um lugar tão histórico. Lúcia acenou com a cabeça, um sorriso sereno nos lábios. Sim, era inevitável. A história tem a sua própria forma de seguir em frente, não é? Ela soube que Duarte e Dona Cecília tinham sido forçados a vender a casa, incapazes de manter a fachada e as dívidas. Dona Cecília, sem o seu palco e sem os seus herdeiros por perto, tinha se tornado uma sombra da mulher que fora. Duarte, com o seu orgulho ferido e a sua imagem arruinada, lutava para se reerguer, tendo perdido a outra mulher, que o abandonara ao descobrir a sua verdadeira situação financeira. Lúcia, no entanto, florescia. Ela não precisava de um nome antigo ou de um solar em ruínas para se sentir completa. Tinha as suas mãos, o seu talento, a sua paz. E, acima de tudo, tinha-se a si mesma, no seu pequeno apartamento, rodeada pelas suas próprias escolhas, com o cheiro a linho e a tinta de restauro a envolvera. Lúcia Mendes encontrou a sua verdadeira casa. Uma casa feita de força, resiliência e a beleza renovada de uma vida que ela, finalmente, controlava. As quimeras do passado tinham sido exorcizadas, e o futuro, agora, era tecido com os seus próprios fios de ouro.